E teremos nesse sábado no Parque São Jorge às 18 horas um jogaço de bola válido pela última rodada da fase de classificação do Brasileirão Feminino. O Corinthians, já classificado, enfrenta o Internacional, que vem com a faca nos dentes, querendo um lugar no G8, enquanto o Corinthians, já classificado, precisa manter a liderança do campeonato e ter a vantagem nas quartas de finais. Nós vamos trazer para vocês aí o histórico desse confronto, a campanha das duas equipes no campeonato e, claro, as prováveis escalações dos técnicos para este grande duelo. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino e o destaque é esse pré-jogo de Corinthians e Internacional. As Brabas do Timão recebem o Internacional, as Gurias Coloradas, nesse sábado pela última rodada do Brasileirão Feminino. Mas antes, vamos convocar aqui a minha querida Ana Júlia para deixar um recadinho para vocês. Fala aí, Ana Ju. Oi, gente, eu sou Ana Júlia Giúzio e quero convidar vocês para conhecerem o Vlog do Franco. Se você curte futebol feminino, aqui é o lugar certo. Tem notícias, bastidores e muito conteúdo legal. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora apoiar o futebol feminino. Para você que já segue, meu muito obrigada. Um beijo, Franco. Valeu! Então tá aí o recado, Ana Júlia, essa pessoa maravilhosa. Obrigado, Ana Ju, pelo apoio ao nosso canal. Eu espero que você também faça igual a Ana Ju, apoie o nosso canal, deixando o seu like e se não se inscreveu, se inscreva. Por favor, gente, deixa essa moral. Pois bem, galera, um grande jogo nesse sábado, certo? Como já falei para vocês, o Corinthians recebe o Internacional, precisando vencer para manter-se no G8. Então o Internacional vem com a faca nos dentes, enquanto que o Corinthians precisa manter a liderança do campeonato, porque aí dá vantagem para os mata-mata, né? Quem será que vence esse jogo? Pois bem, gente, o Corinthians tranquilo, precisa só manter a sua liderança, e aí o Internacional, além de vencer o Corinthians, ainda tem que torcer para outros resultados, outras equipes. Pois bem, o histórico desse confronto, olha só, são 12 partidas no total, com ampla vantagem das Brabas do Timão. Olha só, o Corinthians venceu 8 vezes contra apenas uma vitória do Internacional e 3 empates. Exatamente, gente. 8 vitórias das Brabas, 3 empates e um triunfo do Internacional. O último jogo foi no ano passado, pela rodada de número 14 do Brasileirão Feminino. O jogo foi lá no Francisco Noveleto Júnior. O Corinthians passou o carro jogando nos domínios das gurias e venceu por 5-0, gente. Exatamente, não tomou conhecimento as Brabas das gurias, vencendo por 5-0. Pois bem, galera, e qual a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino? Vamos começar com as Gurias Coloradas, que são as visitantes. O Internacional está em 10º lugar com 24 pontos. É a mesma pontuação do Grêmio. O Grêmio tem uma vida mais fácil, vai pegar o Botafogo em casa, enquanto que a missão do Internacional é muito difícil, que é enfrentar as Brabas do Timão. Tem que vencer e ainda torcer pelo tropeço de outros jogos, inclusive do seu maior rival, o Grêmio. O Internacional tem 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, com 18 gols marcados e 16 sofridos. O Inter toma muitos gols, hein, gente? Um aproveitamento de 50%. A última partida foi contra a Ferroviária em seus domínios. O Internacional perdeu para a Ferrinha
por 2-1 pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. Enquanto que as Brabas do Timão está em primeiro lugar com 38 pontos, com 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Teve 41 gols marcados, o melhor ataque da competição, e 15 gols sofridos, um aproveitamento de 79%. A última partida foi fora de casa, lá em Salvador, na Fonte Nova. Naquela ocasião, Bahia 1, Corinthians também 1, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, e como é que os dois técnicos, o Maurício Salgado das Gurias Coloradas e a Emily Lima das Bravas do Timão, podem escalar suas equipes? Olha só, situações distintas no campeonato. Corinthians tranquilo, já está classificado, só precisa manter a liderança do campeonato, porque o São Paulo está com a igualdade de pontuação. Enquanto que o Internacional tem uma missão difícil, que é vencer o Corinthians em seus domínios, né? E a gente sabe que poucas equipes hoje têm condições de vencer o Corinthians lá, ou no Parque São Jorge, ou na Neoquímica, seja onde for. O Corinthians é muito forte no seu mando de campo. Mas o Maurício Salgado vai tentar essa façanha, que é vencer as Bravas fora de casa. Então, vamos ver como o Maurício Salgado do Internacional e a Emily Lima do Corinthians podem escalar suas equipes para esse duelo. Vamos entender as prováveis escalações e vamos lá para o campinho para a gente ver como é que os dois técnicos vão vir para esse duelo. Então tá aí o campinho. Vamos começar então com as Gurias Coloradas do Internacional, que também tem alguns desfalques, né? Tem a Júlia Bianchi, que não joga desde abril, desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro. E que eu tenho conhecimento, a Jordana também está lesionada, né? E a Esquerdinha, né? Então é um problema sempre quando o técnico pede algumas jogadoras importantes. Mas o Maurício Salgado está se virando, apesar dele ter algumas escolhas que eu não concordo muito, né? Então vamos lá. No gol, ele com certeza... Eu vou fazer aqui no sistema 4-3-3, que é o que ele vem jogando, né? Às vezes ele joga contra a Ferroviária, por exemplo. Ele foi no 3-5-2, gente. Sinceramente, né? Então, eu vou colocar aqui no 4-3-3. Pois bem, a goleira é a Gabi Barbieri, né? A titularíssima. Tem também a Mari Camilo, que ele pode ter escolha aí para colocar. E olha só, gente, ele vem colocando aí, adaptando a Paola na lateral direita. Exatamente. A Paola que é atacante, né? Então, mas ele tá improvisando a Paola aí na lateral direita, certo? Às vezes, quando a Paulinha não pode jogar. Mas a titular dele é a Paulinha. Então, eu vou colocar a Paulinha aqui, certo? Porque a Paola, na minha opinião, é atacante. Às vezes que ele usou, talvez a Paulinha não pudesse estar disponível. Porque, né, Paulinha ainda é muita bola, né, gente? Pois bem, e na lateral e na zaga direita, a Débora. Então tá aqui a Débora, certo? Juntamente com a Sorriso. Então a dupla de zaga aqui, a Sorriso e a Débora. Tem também a Bianca Martins aí, uma escolha que ele tem aí para colocar ou no lugar da Sorriso ou no lugar da Débora, né? Então, a Bianca Martins, que é uma jovem jogadora, tá aí na seleção sub-20, certo? Mas eu acredito que ele vai com essa dupla de zaga. Pois bem, gente, e na lateral direita, ele também está colocando aí a Sol, olha só, tá colocando a Sol na lateral direita, né? Tá vindo com a Sol aí nos últimos jogos, a Sol que é atacante, mas tá fazendo aí a ala, certo? Pois bem, e no meio de campo ele tá indo com a Lelê, tá aqui a Lelê, a volante, certo? E juntamente com a Patilhanos na direita, tá aqui a Patilhanos e a Aninha na esquerda. Cadê a Aninha? Certo, a Aninha também que é atacante, mas pode jogar no meio, uma meia atacante, certo? Então tá aí.
Então, ele tem opções aí de, no lugar da, por exemplo, da Sol, ele ir com a Gabi Santos, né? As opções que ele tem, já que a Jordana tá machucada, não sei quando volta, né? Então, ou até a mesma Bianca Martins, a Bianca Martins ele pode colocar aí no lugar da Sol, mas ele tá improvisando justamente por ter jogadoras lesionadas, né? Pois bem, e no ataque ele vai com a Kate, né? A Kate que voltou a jogar bola, né? Ela tinha sumido aí na Ferroviária, né? Com a técnica Jéssica de Lima, mas aqui no Inter com o Maurício Salgado ela tá encontrando o futebol dela. E fazendo pivô a Solly James, fazendo pivô aqui no meio no ataque, e do outro lado a Valéria Cantuário, né? Valéria Cantuário também que voltou a jogar bola, né? Então tá aqui a Valéria Cantuário. Esse talvez seja o provável time do Maurício Salgado. O que vocês acham? Certo? Eu não estou muito de acordo com a Sol aqui na lateral, certo? Porque eu sabe, tudo bem, a Jordana está machucada, a esquerdinha está machucada, então talvez seja a única opção que ele tem, né? Mas ele improvisou e também no último jogo aí ele improvisou a Paula no lugar da Paulinha. Talvez a Paulinha não estava bem, mas na minha opinião a titular é Paulinha. Não sei se a Paulinha machucou, se vocês sabem alguma coisa, coloca aí nos comentários. Então seria esse a provável escalação do técnico Maurício Salgado para enfrentar as brabas do Timão, com a Gabi Barbieri, Paulinha, Débora, Sorriso e a Sol. No meio de campo com a Patilhanos, Lelê e Aninha. No ataque a Kate, a Solly James e a Valéria. Aí esse time na formação 4-3-3. Você mudaria alguma coisa? Ele tem algumas opções legais, gente, como a Maiara Vaz, né? A Ju Morales, a Maiara Vaz aqui no meio de campo. Eu sou mais a Maiara do que a Lelê, né? Eu, o Franco aqui, certo? E também a Darlene aí, que voltou a ficar no banco. Darlene que começou como titular, fazendo gols. Então eu não entendi essa da Darlene estar no banco, né? Então, Maurício Salgado tem as suas escolhas aí. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários dessa provável formação, provável escalação do técnico Maurício Salgado para enfrentar as brabas nesse sábado. Enquanto a técnica Emily Lima das brabas do Timão, olha só, gente, primeiro ela tinha improvisado a Ivana Fuso aqui na direita, né? Pois bem, e deixou a Gi Fernandes no banco. Agora ela mudou de ideia e tá voltando com a Gi Fernandes. Então não tô entendendo, né, a cabeça da Emily Lima, juro pra vocês que eu não tô entendendo, né? Tudo bem, se ela não... será que a Gi Fernandes voltou a jogar como ela gosta, né? Na lateral? Então não sei. Então ela tá vindo agora com a Gi Fernandes, né? Então não tô entendendo essa opção dela de trocar de novo a Ivana pela Gi Fernandes. No último jogo ela foi com a Lelê, né? Vamos fazer aqui no sistema 4-4-2. No último jogo ela foi com a Lelê. Não sei se aconteceu alguma coisa com a Nicole, mas é bem provável que ela volta aqui com a Nicole, né? Então, vou colocar aqui a Nicole como titular. Qual seria a sua titular? Coloca aí nos comentários. Pois bem, eu vou colocar a Gi Fernandes aqui, porque eu não tô entendendo agora, ela voltando com a Gi Fernandes, então quer dizer que a Gi Fernandes voltou a jogar bem, né? Ou seja, ou a Ivana Fuso não tá correspondendo, não sei o que se passa aí na cabeça da Emily Lima. Eu vou colocar a Gi Fernandes. Na direita, a Thaís Regina, certo? Juntamente com a outra Thaís, a Thaís Ferreira. Então tá aqui as duas Thaís. E na esquerda, a Tamires, né? Não espante se ela vir aí com a Juliette, tá, gente? Não espante. Bem, a Juliana Passari tá aqui, mas a Juliana Passari vai deixar o Corinthians, né? Pois bem, então tá aqui o quarteto de zaga das brabas. E no meio de campo, um meio de campo fortíssimo que o Corinthians tem, com a Duda Sampaio. Mesmo a Duda Sampaio não vem jogando bem, gente, não vem jogando bem, mas ela joga, é uma craque de bola, né? E a volância com a Dayana Rodrigues, né? Tá aqui a Dayana Rodrigues, juntamente com a Gabi Zanotti. Por que ela atrasou a Gabi Zanotti? Justamente para a Belém Aquino ser titular, né?
Então, às vezes as duas revezam, né? No último jogo, que a Belém Aquino pegou a bola aqui na direita, né? E justamente fazendo uma reversão com a Gabi Zanotti. Então, e aqui na esquerda a Vicky Albuquerque, seria a opção da técnica Emily Lima. No ataque, a Belém Aquino, certo? E a Johnson. Então, essa talvez seja a provável formação das Brabas do Timão. O Corinthians está em primeiro lugar, certo? Eu não sei qual é a intenção agora da técnica Emily Lima. Se ela for com o time mesclado, o time corre o risco de perder, porque o Inter precisa da vitória, né? Tá certo, tá jogando em casa, mas o Inter vem com a faca nos dentes querendo uma vitória, né? Então não sei se seria arriscado ela ir com o time mesclado, né? Então eu não sei a opção dela, se é a vitória por ficar em primeiro lugar, né? Ou se para elas vou descansar jogadoras, não sei qual a opção. O importante que seria o time do Corinthians ir com o melhor que tem, porque aí assegura a primeira colocação, né? E o Corinthians jogando em casa é muito forte. O que vocês acham dessa provável escalação das Brabas do Timão? Pois bem, qualquer coisa, se a Vicky não tiver 100% fisicamente, ela pode vir aqui com a Letícia Monteiro ou então com a Robledo, né? São as opções que ela tem, assim também como a Jaqueline, né? Gente, eu vou falar de novo. Eu sou mais a Jaqueline aqui no lugar da Johnson. Eu sou mais a Jaqueline, né? E eu sou um crítico assim do futebol da Jaque. Eu acho que ela prende demais a bola na hora que não é pra prender, né? Ela é meia fominha, mas a gente não pode dizer que foi uma das melhores jogadoras da temporada do ano passado. Esse ano ela não começou muito bem, mas já tá voltando a jogar bola, né? Eu sou mais a Jaque aqui no lugar da Johnson. Quero saber a opinião de vocês, coloca aí nos comentários. Então, o que vocês acham dessa provável escalação? É isso mesmo? Ela vai nesse 4-4-2 ou você trocaria o esquema? Pode ser no 4-3-3? Bem, se for no 4-3-3, o que ela pode fazer aqui é avançar a Vicky, né? E colocar aqui, avançar a Vicky, ou então tirar a Vicky e colocar aí a Jaque ou a Ariel, né? Então seria uma opção dela, né? E ela continuaria com essas três aqui no meio de campo, certo? Então, ou ela avança aí a Zanotti, né? E fica aí no 4-3-3. Então, seria uma opção se ela for no 4-3-3. Mas eu vou colocar aqui no 4-4-2. Coloca aí nos comentários o que você acha. Então, Nicole, Gi Fernandes, Thaís Regina e a Thaís Ferreira. E na esquerda, a Tamires, a Vicky Albuquerque, Gabi Zanotti, Dayana Rodrigues e a Duda Sampaio. No ataque, Belém Aquino e a Johnson. Essa é a provável escalação das Brabas para enfrentar as Gurias Coloradas nesse sábado às 18 horas. Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, as prováveis escalações, a campanha das duas equipes e, claro, o histórico desse confronto entre Corinthians e Internacional. Pois bem, quem vai comandar essa partida? Quem são os árbitros? Olha só, o árbitro principal é a Cássia França de Souza, do Distrito Federal. Assistente número 1 é Viridiana Contiliani Bispo. O assistente número 2, Eduarda Gomide Rubio. O quarto árbitro, a Jéssica Aparecida Milani. E o analista de campo é o Nilton dos Reis Barreira, de Minas Gerais. Esse jogo será transmitido pela GE TV e pela Sport TV nesse sábado às 18 horas. E nós não vamos fazer o pós-jogo, por quê? Porque nós vamos fazer uma live nesse sábado às 20 horas e 30 minutos. A rodada deve terminar entre 8 e 10, né? Porque começa às 18 horas. E aí, às 20h30, a gente vai abrir uma live para a gente debater essa última rodada da fase de classificação do Brasileirão. E também já passar para vocês quem vão se enfrentar nas quartas de finais. Beleza? Então anote na tua agenda aí
amanhã, depois da rodada, da 17ª rodada, às 20h30. Pois bem, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.